Olá, gente boa. Me encontro nesse momento na Basílica de São Pedro, em Roma, e é interessante o número de romeiros nesse local. Quase que 24 horas chegando. Me encontro na Praça de São Pedro. Qual é a razão desse vídeo? É que houve um diálogo de Jesus com os seus discípulos em Mateus capítulo 16, em que Jesus pergunta para os seus discípulos o que estão falando dele, a respeito dele, né? Quem ele é? Porque havia uma expectativa de que Jesus chegaria, seria um libertador, e aí havia um entendimento de alguns que ele talvez viria como um chefe militar, um chefe político, alguma coisa desse tipo. Mas Jesus entra em Jerusalém como jumentinho e começa a criar um certo frisson no coração da comunidade de Jerusalém. E aí, um dado momento, lá em Mateus capítulo 16, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem estão falando a meu respeito? Quem estão falando que eu sou? E aí cada um disse: o seu é o Elias, estão dizendo que o seu é o Elias, um novo profeta e tal, um adivinhador, um mago, alguma coisa desse tipo. Mas Pedro disse o seguinte: olha, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Esta resposta foi suficiente para que séculos e séculos depois nós vemos uma tradição se repetir, especialmente nesse lugar. Esta é a Basílica Metropolitana de Roma, mas também podemos chamar e dizer que é a primeira igreja católica do mundo. A primeira no sentido que as outras são as outras. Essa é a primeira. Daqui o Papa lidera toda a igreja ao redor do globo. Pois bem, mas a palavra de Pedro disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta palavra foi suficiente para que Jesus então dissesse para ele: olha, então sobre esta pedra, sobre esta palavra, Pedro, a palavra Pedro é lasca de pedra. E ele disse: então sobre esta pedra, sobre esta palavra, eu vou edificar a minha igreja. E a partir de então há um entendimento desta igreja que Jesus, ou melhor, que Pedro foi o primeiro Papa. Isso ocorrera lá 33 depois de Cristo. Entende-se que todos aqueles que sentam no trono de Pedro são os papas, que até o dia de hoje foram 226 papas até o Papa presente, o Robert Francis Prevost, é o atual Papa do momento. Esse é o seu nome de batismo, Robert. O seu nome escolhido, Papa Leão XIII. Escolheu isso por causa da sua ordem, e é assim que acontece, a exemplo de Karol Wojtyła, João Paulo XVI. Ratzinger, Bento XVI. Francisco, o último, Jorge Bergoglio. E assim tem o seu nome de batismo, escolhe-se o nome da ordem, mas todos eles sucedem Pedro. Todos os 266 entendem que Pedro é o pai da igreja, dado esta palavra: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e sobre esta pedra, sobre esta palavra, vou edificar a minha igreja. O que eu quero dizer com isso? Qual é a minha proposta com esse vídeo? Pedro não está mais aqui. Jesus também não está mais aqui. Esse local simboliza esta palavra e este evangelho. Mas nós outros que pertencemos ao Senhor ao redor do mundo, nós somos os Pedros de hoje, que precisamos anunciar, continuar anunciando que Cristo é o Filho do Deus vivo, que veio ao mundo para salvar toda a humanidade. Todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador recebem a salvação mediante
ou aceitar ou reconhecer Jesus Cristo como Senhor. Jesus disse: tu és Pedro. E hoje ele está dizendo: tu és Paulo, tu és José, tu és Antônio, tu és Maria, tu és Antonieta, tu és aqueles que irão, no tempo presente, continuar edificando, anunciando, pregando, exaltando o nome daquele que vive e reina para sempre. Pedro passou, Paulo passou, mas a obra continua. E nós estamos aqui na terra nesse tempo para dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse local é um símbolo da história, um símbolo do cristianismo, um símbolo do catolicismo, um símbolo de um império que imperou por muitos anos, por muitos séculos, o Império Romano. E hoje, uma igreja representa tudo isso ao longo da história e sobre Pedro. E a minha finalização é justamente essa. Sobre a palavra de Jesus sobre Pedro. E eu quero dizer para você que tu és Pedro. E que precisamos continuar anunciando e edificando a igreja de Cristo. Lembrando que a primeira igreja católica do mundo é esta. Mas a primeira igreja de Cristo, aonde você está, é você. Na sua casa, no seu trabalho, no seu negócio, no seu país, na sua cidade. Você é a primeira igreja de Cristo aonde você está. Então seja luz, seja alguém que de fato marque o seu tempo e a sua história como aquele que sirva para o Senhor, como a referência da sua glória. Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Graça e paz.